deu autoridade e poder à sua igreja. Esse nome está à sua e à minha disposição hoje como cristão na obra consumada por Cristo no Calvário. E esse nome agirá em todos os lugares, em toda a situação e circunstâncias. Sabemos que Jesus obteve seu importante nome por herança e pela concessão. No entanto, ele também o adquiriu pela conquista. Por sua conquista sobre os principados, poderes, as potestades e os demônios, Jesus obteve o nome. Não sei o que aconteceu durante os 3 dias que o Senhor dos Senhores esteve na terra. Acredito ter ele, em determinado momento, pregado aos espíritos no seio de Abraão, pois a Bíblia refere-se a isso em 1 Pedro capítulo 3 e versículo 19. Há muitos argumentos teológicos a respeito dos acontecimentos ocorridos durante aqueles 3 dias. Desconheço o fato de ter Jesus verdadeiramente travado uma luta mortal com o inimigo. Não temos registro sobre isso, e alguns teólogos querem, aparentemente, até punir você se disser que Cristo fez isso. Porém, também não há nada nas Escrituras para substanciar que Jesus não travou uma batalha com o inimigo. Sei que deve ter havido algum tipo de contato em algum lugar, em um determinado momento, porque a Bíblia diz que quando Jesus levantou da sepultura, ele possuía as chaves da morte, do inferno e da sepultura em suas mãos. Antes disso, quem as tinha era Satanás. Não sei como aconteceu e não vou entrar em uma discussão acerca disso. Alegro-me por saber o porquê de isso ter acontecido, para que você e eu fôssemos libertos. Mas não vamos nos prender a isso. Concentremo-nos no fato de o Salvador ter morrido e ressuscitado dentre os mortos e despojado os principados e as potestades, e que ele fez tudo isso por você e por mim. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Um outro texto bíblico com relação à vitória de Jesus faz a seguinte afirmação: porque sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Hebreus capítulo 2 e a parte B do versículo 14. Uma outra versão usa para que, pela morte, aniquilasse. Já lemos que o diabo e os demônios tremem ao som do nome de Jesus. Isto é também muito evidente quando estudamos os evangelhos e o livro de Atos. Vejamos a história dos 7 filhos de Seva, Atos capítulo 19, do versículo 13 ao 16. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, assenhorando-se dos 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Estes 7 irmãos, os 7 filhos de Seva, tomaram para si a responsabilidade e tentaram exercer autoridade no nome de Jesus. Uma pessoa tinha um espírito maligno e os 7 irmãos disseram: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega.
No versículo 15, lemos que a resposta do Espírito aos 7 irmãos é: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Podemos perceber que o espírito maligno tinha respeito pelo nome, porém, aparentemente, não tinha respeito algum pelos 7 irmãos que estavam tentando usar o nome de Jesus. Porque o espírito conhecia Paulo? Pela autoridade que o apóstolo exercia em nome de Jesus, por seu poder de procuração para usar o nome. É claro, o espírito maligno conhecia o Filho de Deus. O espírito sabia que Cristo havia lidado com êxito com os demônios e com os espíritos malignos, não somente na sua caminhada na terra, mas também em sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. Aquele espírito estava ciente de que Jesus tinha morrido na cruz e de que algo acontecera durante os 3 dias antes de ele se levantar novamente, fazendo-o ressuscitar vitorioso da morte, do inferno e da sepultura. Certa conquista aconteceu. Não sei exatamente o que, porém, o Rei dos Reis despojou os principados e as potestades, expondo-os publicamente e triunfando sobre eles. Colossenses, capítulo 2, versículo 15. A palavra despojar significa reduzir a nada. Jesus reduziu os principados e as potestades a nada. Ouvi pessoas relatarem: o diabo me persegue. Elas, entretanto, não estão andando na revelação e na realidade do que Cristo fez em sua morte, seu sepultamento e sua ressurreição. Precisam conscientizar-se de que Jesus despojou Satanás, reduziu-o e, assim, utilizar a autoridade dada a elas por Deus sobre o maligno na vida delas. Satanás foi reduzido a nada. Quando você descobrir isso, vai parar de correr. Quem está perseguindo a quem? No interior do Texas, há um tipo de cobra azul pequena. Lembro-me de ficar observando minha avó lá fora no jardim quando ela viu uma espécie dessa. Elas são inofensivas, porém, quando vovó correu dela, aquele réptil correu atrás da vovó. Se minha avó parasse e enfrentasse a cobra, o réptil começaria a esquivar-se dela. Então, eu deveria caçar a serpente para tentar capturá-la. Eu teria de pegá-la, porque no mínimo em que eu parasse de persegui-la, ela se viraria e me perseguiria. Isso realmente acontece. Como disse, a cobra é uma cobra inofensiva, mas poderia fazer com que nos machucássemos ao corrermos dela. É isso que o diabo faz com muitos cristãos. O inimigo é um tolo derrotado, foi reduzido a nada por Jesus. Legalmente, não pode fazer nada contra você que não tenha sua permissão para ser realizado. Seja ela uma permissão consciente ou dada por ignorância. No entanto, ele está perseguindo os cristãos e fazendo-os se machucarem. Eles precisam enfrentá-lo e mandá-lo de volta para o seu lugar em nome de Jesus. O diabo é um tolo derrotado. E com o nome de Jesus, você pode reforçar essa derrota. Jesus recebeu o seu nome pela conquista. Por quê? Porque ao derrotar alguém, você o conquista, ganha certa vitória. Jesus saiu da sepultura com autoridade sobre o diabo, o pecado, a enfermidade, a doença, a pobreza e a miséria, e a ele foi dado o nome sobre todos os nomes. Toda a sua autoridade, sua bênção e todas as orações respondidas estão inseridas no nome de Jesus. Esse nome fará
da conquista dele uma realidade para você. O nome do Messias realizará qualquer coisa que você queira segundo a palavra, porque Jesus recebeu o seu nome por conquista. A Bíblia assevera que todas as coisas foram postas debaixo dos seus pés. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 25 e 27, Efésios, capítulo 1, versículo 22 e Hebreus, capítulo 2 e versículo 8. Você entende que devido ao nome de Jesus, Satanás não tem nem direito nem autoridade em sua vida? Ele não tem direito de dominá-lo. Somente quando você não conhece a verdade, o mal pode tirar proveito e dominá-lo. Ele irá persegui-lo como aquela cobra do Texas que eu dei de exemplo. Porém, quando descobrir a verdade irá libertá-lo e, de fato, você estará livre. O nome de Jesus sempre colocará o diabo no seu devido lugar. O nome de Jesus tem poder para realizar coisas. Por exemplo, sou o chefe administrativo do meu ministério. Se alguém quiser que algo seja feito no ministério, provavelmente irá de departamento em departamento e falará, supostamente, em meu nome. O pastor Reagan deseja que seja feito isso ou o pastor quer que seja feito aquilo, mesmo que, na verdade, eu não a queira. Entretanto, uma pessoa não sairia falando em meu nome se eu não tivesse autoridade alguma. Devido à minha posição, meu nome tem poder para que certas coisas sejam feitas no ministério. De modo semelhante, o nome de Jesus tem poder para realizar coisas no céu, na terra e debaixo dela. Devido à posição dele e ao seu nome ter sido recebido por herança, concessão e conquista dele e o nome sobre todos os nomes. Ao som do nome de Jesus, tudo que se nomeia deve curvar-se. Todos os seus problemas têm nome, portanto, eles devem dobrar-se ao nome do som de Jesus. Se você não está bradando isso, é porque esse fato ainda não é real para você. Diga isto em alta voz. Jesus recebeu seu nome por herança, concessão e conquista. Possuo o direito de usá-lo pelo sangue derramado do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Tenho uma procuração para utilizar esse nome. Vou seguir adiante e gritar o nome dele em alta voz todas as vezes que o diabo erguer a cabeça. O inimigo está debaixo dos meus pés por causa do nome de Jesus. É o nome que o liberta. É o nome que lhe trará vitória. É o nome que o levará às alturas jamais imaginadas e aos lugares nunca sonhados. É o nome de Jesus, que pode usar, pertence a você. Alegre-se e corra para o Senhor Jesus, pois esse nome tem poder.